Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos ver hoje a Revolução de 1893, a morte do Almirante Saldanha da Gama, que era um dos líderes dos Maragatos. Então essa guerra civil, que eu já falei em outros vídeos aí, chamada de Revolução Federalista ou Revolução das Degolas, ela aconteceu entre 1893 a 1895 no Rio Grande do Sul, durou mais ou menos 31 meses, e teve 10 mil mortos, muitas pessoas degoladas, das mais trágicas maneiras que eles fizeram, né? E ela aconteceu em razão da ditadura positivista do Júlio de Castilho, apoiada pelo golpista Marechal Floriano Peixoto, que assumiu lá o governo federal no lugar do Marechal Deodoro, que renunciou. Então foi uma ditadura terrível, que as pessoas não lembram mais, porque as gerações vão esquecendo, né? Uma geração dura aproximadamente 25 anos, a geração que esquece a história, passa 25 anos, ela esquece a história. A geração que nasce não sabe nada daquilo ali e nunca é lembrada, não estuda a história. Então, passados 130, 140 anos, ninguém mais sabe absolutamente nada. Até os historiadores, eles não vão pesquisar a fundo para saber o que aconteceu e por que nós estamos vivendo a mesma coisa, só que em outros tempos, né? Na era digital, na era moderna, com tantas tecnologias, mas uma ditadura dos mesmos moldes daquela lá do positivista, lá Júlio de Castilhos e do Floriano Peixoto. Então, a luta não era para retorno da monarquia, coisa nenhuma. Era contra o autoritarismo, o aumento de impostos, a censura, as perseguições políticas, a matança das pessoas, as mortes, as torturas dos oponentes políticos. Era por isso, não? Ninguém queria restaurar a monarquia, coisíssima nenhuma, e só um idiota poderia pensar uma coisa dessa. Até porque o imperador foi expulso do Brasil, tiraram todo mundo daqui e ninguém mais se lembrou disso. O pessoal queria trabalhar, reconstruir suas vidas, né? Isso que se queria. Esse Luiz Felipe de Saldanha da Gama, almirante, era um almirante da Marinha, natural do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 7 de abril de 1846 e morreu na Batalha de Campo Osório, aqui no Rio Grande do Sul, em 24 de junho de 1895. Ele tinha 49 anos, ele era um homem de ascendência nobre, né? Era neto do 6º Conde da Ponte e trineto de João Saldanha da Gama, que era o vice-rei da Índia. Ele tinha uma ascendência nobre, descendência, melhor dizendo, né? Ele era descendente. Então, pessoal, antes de mais nada, eu peço que se inscrevam nesse canal, aperte ali o sininho para receber as notificações. É muito importante. A gente, para continuar esse trabalho, precisa que as pessoas interajam, que as pessoas visualizem esses vídeos e leiam os livros e vejam os filmes que eu indico aqui. Cada vídeo que eu faço, eu indico um filme para a pessoa se situar e livros. Saldanha da Gama, ele era um cara culto, intelectual, bacharel em letras, ingressou na Academia da Marinha com 17 anos, sempre galgando os postos até alcançar o almirantado, né? Que é o general da Marinha. Então ele representou o Brasil em várias exposições, em Viena, na Filadélfia, nos Estados Unidos, em Buenos Aires. Ele era um cara que falava fluente outros idiomas, recebeu condecorações na campanha oriental e na Guerra do Paraguai, na rendição de Uruguaiana, e ele tinha medalhas, medalha do mérito militar, liderou a segunda revolta da Armada, sem se envolver diretamente, porque ele era na verdade o diretor da escola naval. Então, para proteger os seus alunos e os aspirantes, para não se envolver em política ou não serem expulsos da Marinha, ele se envolvia, mas discretamente, né? Ele participava, mas não ostensivamente. Não sei se vocês me entendem. Então, depois que tem um episódio aí que deu aquela revolta da Marinha, o Floriano puniu todo mundo, os pessoal, uns tiveram que desertar, outros foram exilados, e ele veio parar no Rio Grande do Sul para lutar ao lado dos Maragatos aqui, contra a tirania do Floriano Peixoto, contra a ditadura do Júlio de Castilhos, que era uma coisa só, né? Mas ele foi vencido pelas tropas do coronel Hipólito Ribeiro em 24 de junho de 1895 e ele foi morto em combate na Batalha de Campo Osório e pelas mãos do Major Salvador Sena Tambeiro, que era um oriental, ele nem era brasileiro, ele era uruguaio, eu acho, comandada
pelo caudilho João Francisco, que era chamado a Hiena do Cate. Tem até livros e filmes desse cara. Segundo relatos e testemunhos e livros que eu tenho, as últimas palavras do almirante foram: respeite-me, sou um almirante. E aí o major foi e disse: são esses que eu gosto. E atacou ele com um taço de lança, né? Derrubou ele do cavalo e depois degolou ele. E a seguir ele foi mutilando, o cara cortou as orelhas, arrebentou os dentes. E ele morreu. Antes de morrer, ele ainda disse assim, quando ele já estava agonizando e sendo torturado, ele disse assim: basta, miserável. Isso aí virou até uma medalha, que basta, miserável. E o corpo desse almirante foi encontrado dias depois, já em putrefação, e foi sepultado lá em Ribeira, que era do outro lado da fronteira do Brasil. Então esse foi o segundo lamentável incidente da guerra federalista, que o segundo líder da revolução morreu. E o primeiro líder tinha sido esse cidadão aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa pessoa aqui. Aqui está a morte do almirante. A segunda pessoa foi essa aqui, foi essa aqui, ó. Primeiro foi o general Maragato Gomercindo Saraiva, que morreu no Caruvi no dia 10 de agosto de 1994. Ele foi morto quando estava comandando. E aí ele foi substituído pelo irmão dele, o outro Saraiva. E o almirante morreu em Campo Osório em 24 de 6 de 1995. Então, meus amigos, a situação é essa. E lá na batalha que matou o almirante, esse homem aqui, o João Francisco, a Hiena do Cate, era um dos comandantes lá da tropa que participou da batalha. Então, esse cara aqui é um terror, esse homem. Eu tenho livro deles, tem até um filme sobre a Hiena do Cate. O cara era um torturador, um bandido, né? Que ele fez horrores lá na fronteira. Então o Júlio de Castilhos, veja aqui os piores fascínios que ele tinha com ele. Júlio de Castilhos era o ditador, o presidente da província do Rio Grande do Sul. O Marechal Isidoro Fernandes de Oliveira, que foi um homem terrível, tem um filme aí que mostra ele, as cenas, né, fatos reais, ele tomando chimarrão e degolando. Os cupinchas dele traziam as pessoas manietadas, algemadas, né, atadas, e ele só ia degolando e sorvendo o chimarrão. Um absurdo aquilo ali, mas isso foi verdade. Outro degolador foi o Firmino de Paula, que depois foi general honorário e participou da Chacina de Boi Preto, que é onde mataram mais de 300 pessoas degoladas no Rio Grande do Sul. O Antônio Borges de Medeiros, chamado Antônio Chimango, esse foi um ex-juiz, um ex-desembargador que não desembargava nada. Não dá para elogiar esse cara. Esse cara, ele tinha os cupinchas dele também para fazer o serviço sujo, né? Porque ele foi um capacho do Júlio de Castilhos e depois ficou 30 anos no poder, até que foi tirado do poder com a mudança da Constituição, porque senão não sairia nunca, fraudando eleições, corrompendo e fazendo tudo aquilo que eu já mostrei em outro vídeo. A Hiena do Cate é esse aí, e tinha um cara que era o maior torturador e assassino que teve na Revolução Federalista, Antônio Carlos Xaxá Pereira. Esse cara é terrível, não existe foto dele, não existe. Ele, desde o início da ditadura do Júlio de Castilhos, ele estava sempre do lado do Júlio de Castilhos. Foi chefe de polícia, foi uma série de coisas, né? Esse cidadão ali. Então esse episódio da morte do Saldanha, esse episódio acabou com a Revolução. Acabou com a Revolução porque não tinha mais jeito, a Revolução acabou. Foi um ato de covardia, de ignorância, de tirania, com morte, né? E como sempre acontece, né? Venceu a mediocridade, a torpeza, a covardia, o abuso do poder, porque enfrentar uma ditadura do governo federal, um país do tamanho do Brasil, sem lei, sem regras, sem nada, cada um fazia o que queria, o que bem entendia, tinha as costas quentes, realmente foi um suicídio, né? A Revolução
federalista ela não teve êxito porque eles não tinham armamento, eles não tinham nem apoio da população, a população morria de medo, que nem agora, as pessoas morrem de medo de um ditador e não fazem. E eu concordo, o pessoal desarmado vai fazer o quê? Não temos leis, não temos constituição, não temos polícia, a polícia virou uma Gestapo, virou uns capanga da ditadura, então não tinha nada para fazer. Então, meus amigos, essa história é fantástica, é terrível. Vou indicar para vocês um livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele foi feito pelo Ministério Público, né? Os Crimes da Ditadura, a História Contada pelo Dragão. É de Rafael Cabeda, que foi um jornalista. Isso aqui são fontes primárias. Esse pessoal que escreveu esses textos aqui, que o Ministério Público copiou e fizeram um documento, uma série de memórias do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que fez essa obra aqui. Essa obra foi editada em 2002 e ele está em PDF, gratuitamente para baixar. É só procurar na internet e vocês vão encontrar essa obra aqui, que é raríssimo. O que tem aqui é uma coisa horrível. Horrível isso aqui. É pior do que um filme de terror. E o pior de tudo que aconteceu. Tenho esse outro livro aqui, ó, O Homem que Inventou a Ditadura, do escritor, historiador Décio Freitas. Esse livro aqui também, ele existe nos sebos aí para vender. E conta a história desse cara aqui do Júlio de Castilhos. Tão insensado pela classe mais abastada, né? E vou deixar um filme aqui para vocês também. Ontem eu deixei um e hoje eu vou deixar outro. O livro, o filme, tem o link aqui, é só copiar e botar na barra do YouTube. Neto Perde Sua Alma. É uma história do general Neto, que era um general de verdade, e que quando alguém pedia alguma coisa para ele, ele atendia, porque, bom, eu sou autoridade, eu sou general, se alguém se dirigir a mim pedindo alguma coisa, eu sou obrigado a fazer porque eu sou autoridade. E a pessoa se dirige a mim, não como pessoa, mas como autoridade, e eu tenho que tomar uma providência. Coisa rara de se ver hoje em dia. Meus amigos, muito obrigado e até